Finalmente foi. Boa tarde novamente, eu sou o professor Robson, professor de História Geral aqui do cursinho, também faço parte da coordenação. Espero que vocês estejam curtindo essa tarde de lives, né? É a nossa primeira experiência aqui no cursinho nesse formato, nós estamos nos adaptando. Mas enfim, vai dar tudo certo, né? O áudio estava com problemas, eu acho que agora foi resolvido. Eu acho que... Sim, o pessoal tá bombando agora. Então, nós vamos falar sobre o tema epidemias e preconceito, parte de uma mesma equação. Nós vamos entender, então, esse padrão que existe de comportamento entre as pandemias e preconceitos, racismo, intolerância racial, religiosa, vinculadas às pandemias. Nosso atual cenário, né, brasileiro e mundial é muito grave, precisa de muita atenção, e em meio a toda essa pandemia, surgem diversas informações desencontradas, fake news, e diversas informações mesmo que são compartilhadas nessa era da informação, que são equivocadas e que acabam acentuando o preconceito. Atualmente, aqui, relacionado à Covid-19, o preconceito com a população asiática, principalmente a população chinesa. Né? A população chinesa, ela é acreditada como culpada pela construção do vírus, enfim, da Covid-19, que é uma informação totalmente equivocada, né? E, infelizmente, ela é autorizada, digamos assim, assinam embaixo alguns governantes e alguns políticos brasileiros, né, demonstrando total show de desinformação, ignorância e desconhecimento não somente da cultura asiática, mas também sobre a diplomacia, né? Mas vamos lá. Para a gente destacar, então, que por mais que os profissionais da saúde se esforcem e tenham medicamentos que, enfim, estão tentando, a professora Jaqueline vai falar desses medicamentos depois, não existe remédio, né, nem profissional da saúde que vá dar conta dessa desinformação, dessa ignorância e desse preconceito, desse racismo, né. Então, somente através da educação que a gente consegue mudar esse cenário. Então, os asiáticos, não somente no Brasil, mas no mundo todo, tem destacado que eles têm sofrido cada vez mais racismo, nem de forma velada, um ataque até mesmo físico, muitas vezes, justamente por conta dessa desinformação toda que está ocorrendo. Mas essa situação não é novidade nenhuma, ela é um padrão que se destaca através de várias epidemias que nós vamos ver. O professor Christian até comentou, por exemplo, da peste bubônica, de algumas relações, e nós vamos falar, então, mais específico de algumas. Começando, então, pela hanseníase, né, que começou lá pelo século VI, mais ou menos, e que ela é popularmente conhecida como lepra, ou então, mal de Lázaro. Em um primeiro momento, então, quando surge essa dita lepra, ela é associada diretamente ao pecado, à desonra, enfim, às situações negativas construídas pela igreja. Então, essas pessoas vão sofrer um grande preconceito e vão ser afastadas do convívio social, porque de alguma forma elas são vinculadas não com pessoas doentes, mas fisicamente, mas como doentes da alma. Essas marcas que a hanseníase costuma proporcionar na pele, ela era vista então como marcas de culpa cristã, de um Deus castigando essa galera porque sua alma estava corrompida. Então, qualquer pessoa que tivesse algum sintoma de hanseníase, ou então tivesse algum problema de pele, alguma infecção, alguma alergia, coitados, eram automaticamente associados com o pecado, com a desonra e com a impureza. Somente para a gente ter uma noção, a hanseníase ela se destaca ali pelo século VI, e somente no século XIX que um cientista da Noruega, o Hansen, vai conseguir, então, construir argumentos científicos para explicar como funciona a hanseníase. Por isso, inclusive, o nome, né? O Hansen, então, e a hanseníase. Então, somente no século XIX. Então, imagina, do século VI até o século XIX, essa desinformação, essa culpa cristã pegando, né, nessas pessoas que só estavam doentes, né? Vão comentando aqui, por favor. Muito obrigado pelos elogios. Depois vamos passar agora para a peste bubônica, o professor Christian comentou ali também. A peste bubônica ela teve seu boom no século XIV, na Europa. Ela, infelizmente, ela também é chamada de forma
negativa, de forma pejorativa, com peste negra, e a gente tenta não utilizar esse conceito porque, enfim, pela sua vinculação claramente com o racismo estrutural, mas também porque essa peste negra, ela era vinculada com uma Idade das Trevas que nunca existiu, né? Porque por muito tempo se vinculou a Idade Média como algo sujo, algo ruim, algo completamente cheio de doenças, e a gente sabe que a Idade Média ela não é somente constituída disso, na verdade é um período pequeno, tiveram várias invenções científicas, enfim, várias coisas muito interessantes e muito importantes construídas no período da Idade Média, e por muito tempo, ou até mesmo até hoje, né, acabam vinculando, então, esse período da peste bubônica com o período da Idade Média. Ele sim atingiu, a peste bubônica atingiu grande parte da Europa, né, e era transmitida, então, por ratos e por pulgas, como o professor Christian muito bem falou, através ali dos navios, que acabavam contaminando outras regiões, e também era intensificado por problemas de infraestrutura, porque naquele momento a Europa passava por um crescimento muito grande das suas cidades, o que acabou prejudicando, então, toda essa situação de infraestrutura. Tu imagina, nós temos vamos pensar hoje aqui Covid-19, né? Nós com isolamento social, o bicho já está louco, a confusão já está grande, né? Então a gente pode pensar, então, no período da peste bubônica, que infelizmente tinha esse problema de infraestrutura e de conhecimento também, porque não se imaginava, ou não se classificava com a peste bubônica sendo transmitida por ratos e pulgas, e sim se colocava uma culpa para a população, para os judeus, né? A igreja novamente, então, vai somar ali toda a situação que está acontecendo e vai interpretar como um castigo divino. Então, a peste bubônica é lida pela Igreja Católica como um castigo divino e é associada diretamente com os judeus de forma completamente errada e pejorativa. Essa criação do outro, como a gente está percebendo aqui com os judeus, não é novidade nenhuma, porque na Hanseníase, então, era a população pecadora, agora com os judeus, agora com a peste bubônica são os judeus, no Covid-19 são os chineses, né, um dito celeiro de doenças. A China infelizmente, é rotulado de forma completamente equivocada como celeiro de doenças, de forma muito errada, mas isso não é novidade nenhuma, porque essa construção desse inimigo do Oriente, a gente pode pensar que, geograficamente, culturalmente, se divide o globo entre o Ocidente, onde, né, a América aqui e grande parte da Europa estão inseridas, e depois o Oriente, uma pequena parte da Europa, e depois ali a Ásia e a Oceania. E essa construção desse inimigo do Oriente é extremamente comum durante a história, a gente consegue fazer essa análise. Nesse momento, a gente pode perceber isso com essa culpa que é inserida nos chineses, até mesmo pelos seus hábitos alimentares. Ficou muito comum, por exemplo, uma tal sopa de morcego que ficou circulando na internet, que não existia, inclusive nos mercados, nesses wet markets, que eram esses mercados molhados, que para a gente conseguir entender melhor que mercados molhados são esses que são comuns na China, na verdade são mercados onde tu vai lá e tem esses animais silvestres ou animais vistos não silvestres numa leitura nossa ocidental, né? Onde esses animais estão vivos, eles são abatidos lá na hora e vendidos. Esse hábito alimentar dos chineses é altamente repudiado por nós do Ocidente, de forma muito maluca, né? Porque a gente tem a construção de que somente os nossos hábitos alimentares, somente a nossa cultura ocidental é superior e absoluta. E tudo que advém do Oriente é exótico, é estranho, é errado. É só a gente pensar em alguns estereótipos muito claros, assim, fugindo de doenças. Por exemplo, quando a gente pensa na Índia, a gente pensa naquele estereótipo Caminho das Índias, o pessoal fazendo aquelas danças, quando a gente sabe que a cultura indiana não se resume àquilo. Ou então, quando a gente coloca na caixa que a China somente é um celeiro de doenças, e por aí vai. E também tem um outro padrão muito comum, porque se diz que a China criou a doença para criar uma revolução comunista no mundo, uma coisa completamente absurda. Mas esse fantasma comunista, ele também aparece como um padrão, na história do Brasil e na história do mundo. É só a gente pensar, por exemplo, que lá em Getúlio Vargas tinha esse discurso de um fantasma do comunismo que estava chegando. O golpe militar de 64 também foi justificado por um fantasma do comunismo que nunca chegou. O golpe que foi dado contra a ex-presidente Dilma, né, também de forma muito arbitrária, também foi justificado por esse comunismo que nunca
chegou no Brasil. Inclusive, um dos pilares de construção, um dos pilares ideológicos desse desgoverno atual, também é esse fantasma do comunismo que nunca chega, né? Então, a gente consegue notar dois padrões nesse momento aqui, com o Covid-19. O do inimigo do Oriente e também desse fantasma comunista. Então, é como se fosse uma junção de dois estereótipos, de dois padrões que a gente consegue ver. Mas ainda, pulando um pouquinho da peste bubônica, nós temos também a cólera, que ali teve um boom ali pelo século XIX, que a Europa apontava os indianos como culpados, né, para a expansão dessa doença. Novamente, o que? Essa construção do outro. E, sem mistério nenhuma, a Índia também é inserida num contexto oriental, então, novamente, esse inimigo do Oriente. Então, a Europa apontava a falta de hábitos de higiene da Índia como responsável pela expansão da doença, o que é muito engraçado, porque a Europa também sofre esse estereótipo de não ter hábitos de higiene, né? Então, é uma coisa muito doida. Uma dica de leitura muito interessante é O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que vai falar justamente desse período de estranhamento, nesse período de intolerância por conta de pandemias. Então, inclusive, tem um filme bem interessante, que até foi indicado ao teve uma indicação ao Globo de Ouro em 2007, que é bastante interessante. Então, ficam essas duas dicas. A de leitura, ou então, para quem quer pegar uma mídia mais rápido, né, tem também bem fácil de acessar a internet. As anotaçõezinhas aqui. Depois, então, nós temos a tuberculose, que é mais recente, né? Acho que todo mundo... Até hoje, existem campanhas bem sérias, né, de incentivo para o combate à tuberculose, mas a tuberculose, no primeiro momento, nesse período de desinformação também, ela era vinculada automaticamente com as populações pobres e principalmente com as populações negras, né? De forma totalmente equivocada e ignorante também. A gente sabe que não é uma realidade que contempla a tuberculose, né? Que não é somente um grupo específico, uma parcela específica da sociedade que vai contrair tuberculose. Mas aqui no Brasil, de forma bem específica, elas eram isoladas para respirar novos ares, enfim, uma coisa bem... Inclusive, existem relatos que as pessoas eram isoladas realmente até em instituições bem no estilo manicômio, assim, um tratamento bem complicado e bem rústico, enfim, e nada humano. E depois, ainda mais recente, nós temos o surto, né, a pandemia do HIV. Deixa eu ver, nenhum comentário por enquanto. Uma pergunta. Minha família assistindo a live, beijos para a família. Também estou com saudade. Nesse período de isolamento social, a gente não pode se encontrar também, né? Mas estou com muitas saudades. E dos meus alunos também. Espero que a gente possa logo se encontrar pessoalmente. Os meus ex-alunos também, beijos, estão comentando e participando. Muito obrigado. Eu vi que o Rafael, a Vitória comentaram ali, a Vicky também comentou. Mais sobre o HIV, então, rolou esse surto nos anos 80 e nos anos 90, e quando surgiu esse surto, para a gente ter noção do absurdo, se pensou, então, que o HIV era somente rotulado como 5H. Por que 5H? Somente 5 populações poderiam ser contagiadas pelo HIV, sendo elas os hookers, ou seja, os profissionais do sexo, em inglês, né, numa tradução livre, os haitianos, que deixa muito claro o racismo, os homossexuais, os usuários de heroína e também os hemofílicos, né? Então, as pessoas rotulavam de forma diretamente como se somente esses cinco grupos, né, poderiam ser contaminadas pelo HIV. Depois de um certo tempo, nos anos 90, né, rolou uma diminuição dessa desinformação, mas ainda se chamava aqui no Brasil, por muito tempo, o HIV de câncer gay, como se somente a população LGBT pudesse ser contaminada pelo vírus do HIV, e depois desenvolvendo a AIDS, né, que a gente precisa destacar que HIV e AIDS são coisas diferentes, mas talvez isso seja para uma aula em outro momento. E esse tipo de argumento bizarro e estranho, até hoje tem marcas na nossa sociedade. O grupo LGBT, até hoje, por mais bizarro que possa parecer, ele é proibido de doar sangue. Então, toda vez que alguém da população LGBT vai doar sangue, ela é barrada, né, por conta desse estereótipo de que o HIV só está presente nesse grupo LGBT.
E para finalizar, então, depois falando desses padrões, eu trouxe alguns dados bem interessantes. Vou olhar aqui no telefone para passar direitinho, com fonte e tudo certinho, porque né, vivemos nesse mundo de desinformação, então é importante que a gente traga também sempre a fonte para a gente não se basear em achismos. Sobre o cenário atual de desigualdade social e a pandemia no Brasil do Covid, né? 67% dos brasileiros que dependem exclusivamente do SUS são negros, um dado da Sociedade Brasileira de Medicina e Família. Então, quando a gente fala sobre uma situação de desigualdade social, a gente não consegue não fazer vários recortes, né? Uns recortes são um recorte racial, um recorte de gênero também, que é muito importante. 71,5% das pessoas cadastradas no CAD único são negros, né? E com renda familiar em média de R$285 por mês, com base no atual Ministério da Cidadania. E no Brasil, 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Isso é uma síntese de indicadores sociais de 2019 do IBGE. E das mulheres que possuem dificuldade de acesso frequente à água, porque por isso que a gente fala bastante, se puder, fique em casa, né? Porque infelizmente nem todas as pessoas podem ficar em casa, né? A gente sabe que muitos trabalhadores ainda precisam conseguir o seu sustento para sua família, enfim, sair na rua, trabalhar. E essa renda emergencial, que de emergencial não tem nada, porque muitas famílias ainda não receberam essa renda, né? Então a gente sabe que não é um cenário tranquilo para todos os brasileiros ou para todas as pessoas do mundo, né? Existem diversos e diferentes recortes que precisam ser feitos. Mas outra coisa, essa coisa de lave as mãos com frequência, né? A gente sabe que grande parte da população brasileira não tem nem acesso à água encanada em casa. Então, das mulheres que possuem dificuldade de acesso frequente à água, mulheres negras representam 68% desse número. Então, sendo que a água, né, é um direito humano e um recurso mínimo para cumprir com os combinados com a OMS para a gente conseguir controlar essa pandemia, né? O Gabriel colocou aqui um comentário. O Rafael trouxe uma referência de uma música, a música do Clube de Esquina Trem de Doidos, se refere ao Hospital Colônia. Exatamente, tem documentos muito fortes e até reportagens que falam sobre essa colônia, e vale a pena, inclusive vale muito a pena pesquisar, e é um dos materiais e assuntos que a gente pode estar trabalhando no decorrer do ano. Muito bem lembrado, Gabriel. Então, esses dados que a gente aponta aqui é só para a gente ter realmente a noção de que o Covid-19, ele não não afeta de forma igual a população brasileira, né? Esses recortes são sim necessários, né? Os recortes raciais, de gênero, enfim, essa intersecção precisa ser feita, sem dúvida nenhuma. Aqui nós já temos 23 minutos de live, a Prof. Jaque precisa entrar ainda, a Prof. de Bill também precisa entrar ainda, então nós temos uma sequência. Nós vamos encerrando por aqui nossa live. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição. Agradeço muito a galera que acompanhou aí, foi muito legal. Tirando o problema inicial do microfone, né? Mas eu acho que conseguimos resolver ali. A Prof. Jaque correu aqui e conseguiu me auxiliar. Então é isso, galera. Agradeço muito todo mundo. Espero que vocês curtam bastante essa tarde de muitas informações, muito conhecimento, muitas trocas também. E agora vamos de aula de Química, então. Tivemos 2 aulas de História, né? E agora vamos com uma super aula de Química, tá bom? Um grande beijo, fiquem em casa se possível, lavem as mãos e vamos todos logo sair dessa. E não escutem também o presidente, né? Também é algo bastante importante. Tá bom? Beijinhos. Até mais.